Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Carose Martins. É muito bom ter você aqui novamente. E nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, principalmente se você é um profissional da psicologia, né? Se você é psicólogo, psicóloga, com certeza as informações aqui vão ser muito úteis para você. Então vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, começando aqui o nosso conteúdo, nós temos uma pergunta bastante interessante para trazer a resposta, né? Que é: quais são as possibilidades de tributação para o psicólogo, para a psicóloga? Bem, os profissionais dessa área, eles têm duas formas basicamente de prestar os seus serviços. A primeira atuando como pessoa física e a segunda como pessoa jurídica. Quando um psicólogo ele trabalha como pessoa física, ele tem também algumas obrigações para serem enviadas mensalmente para a Receita Federal através do Carnê-Leão. Nesse Carnê-Leão, o profissional ele vai declarar quais foram os seus rendimentos no período, ele vai poder preencher ali o livro caixa com todas as suas despesas. Algumas despesas são dedutíveis da base do cálculo para imposto, outras não, mas atuando nessa modalidade como pessoa física, dependendo da receita, ou seja, do valor que entra para o profissional, que é uma receita tributável, qual que é a alíquota do imposto que pode ser determinada através dessa movimentação? A alíquota de acordo com a tabela do imposto de renda para a pessoa física, ou seja, esse profissional ele pode ser tributado em até 27,5% de imposto de renda. Com certeza é uma alíquota bastante alta. Isso nós estamos falando aqui apenas do imposto de renda. Pode ser que, dependendo do município de atuação desse profissional, seja necessário pagar uma guia de ISS para a prefeitura, que essa guia ela pode chegar até 5%. E também, se esse profissional deseja fazer a contribuição previdenciária, essa contribuição para o INSS seria de 20%. Então, nós podemos perceber que, dependendo de qual é o volume de receita, principalmente quando nós falamos aqui de receita tributável, essa opção pode não ser a melhor opção, pode não ser a opção mais vantajosa para o profissional. Quais são as outras opções, Danilo, que esse profissional ele pode ter? Bem, esse profissional ele pode atuar como uma pessoa jurídica. E quando nós falamos de pessoa jurídica, nós podemos falar aqui a respeito do enquadramento tributário, ou seja, como que essa pessoa jurídica vai calcular os impostos para poder fazer o pagamento para a Receita Federal, das guias de tributos e tudo mais. Geralmente, os profissionais dessa área, eles estão em um desses seguintes dois enquadramentos tributários. Pode ser ou lucro presumido ou simples nacional. Quando o profissional ele atua no simples nacional, a atividade de psicologia, ela naturalmente é enquadrada no que nós conhecemos como sendo o anexo 5 da legislação do simples nacional. O que isso quer dizer? Que esse profissional atuando como pessoa jurídica vai começar fazendo a contribuição dessa guia de imposto na alíquota de 15,5%. Claro que já é uma alíquota bem melhor do que você recolher 27,5% de imposto de renda na pessoa física. Mas ainda assim, é uma alíquota que pode ser um pouco alta. E no Simples Nacional existe um detalhe muito importante de ser levado em consideração, que é o seguinte: no Simples Nacional, a alíquota do imposto ela não vai ser todo mês fixa, ela pode variar. E essa variação ela vai acontecer levando em consideração qual foi o volume de faturamento da empresa dos últimos 12 meses, ou então se é uma empresa que se está iniciando agora, vai ser realizada uma projeção de faturamento para os próximos 12 meses, e essa alíquota ela pode variar. Então nós costumamos falar, né, que essa alíquota ela se inicia em 15,5%, mas pode ser uma alíquota maior de imposto. Por isso que muitas vezes é comum nós encontrarmos profissionais de psicologia que têm um CNPJ, uma pessoa jurídica,
enquadrados no lucro presumido. Por quê? Porque no lucro presumido, os impostos eles já têm uma alíquota definida, uma alíquota fixa, podemos dizer assim. E essa alíquota, entre os impostos federais, impostos municipais que vão ser pagos seja mensalmente, sejam trimestralmente, né? Existem alguns detalhes nesse sentido, mas na média, né? Se nós considerarmos o imposto mensal, seria de 16,33%. Esse seria um valor fixo. Mas Danilo, será que existe uma opção ainda melhor? Se eu, em vez de eu ter que pagar 16,33%, será que eu posso melhorar dentro da lei, né, a minha tributação? A resposta é sim. Como que nós podemos fazer isso? Existe dentro do Simples Nacional uma legislação chamada de fator R. E o que é esse fator R? É uma determinação é uma legislação que determina que se a empresa possuir uma despesa com folha de pagamento que corresponda de 28% ao faturamento total da empresa, então eu não vou tributar essa empresa em 15,5%. Ela vai ser tributada a partir de 6%. Então olha só, é uma redução bastante significativa. Mas Danilo, eu não tenho funcionário. Como que eu faço? Será que eu posso me enquadrar nessa legislação do fator R? Sim, né? Você pode. Você pode fazer isso através do prolabore seu, né? Do sócio. Então, quando você determina um prolabore, sobre esse prolabore vão incidir o INSS, vai incidir no imposto de renda da pessoa física, e esse valor de prolabore ele é considerado, sim, como uma despesa de folha de pagamento para o CNPJ da sua empresa, tá? Com isso, você consegue reduzir drasticamente a carga tributária da sua empresa. Então, nós podemos fazer aqui um exemplo, né? Imagine que você seja um profissional de psicologia que você tenha um faturamento médio mensal de R$ 10.000. Se você está atuando no lucro presumido, você vai pagar de imposto 16,33%, que daria R$ 1.633 de imposto no lucro presumido mensal, em média, tá? Já no Simples Nacional, esse mesmo faturamento de R$ 10.000 mensais, você precisaria ter uma folha de 28%, então seria realizada uma folha de prolabore no seu CPF, né, no seu nome de pessoa física como sócio da empresa. Esse prolabore seria no valor de R$ 2.800. Sobre ele, você recolheria o INSS. Então, só aí você já teria um benefício que as outras as outras modalidades não te dão necessariamente, né? Tanto lucro presumido como no Simples Nacional no anexo 5, porque é você ter o recolhimento previdenciário. Você vai ter todos os seus direitos previdenciários, vai contar como tempo para aposentadoria, você vai ter direito às licenças que a Previdência Social pode te oferecer até o limite desse seu prolabore, que seria de R$ 2.800. E o que eu teria que pagar de imposto nessa situação? O INSS, que seria um valor de R$ 308, o imposto de renda mensal de R$ 44,10 e a guia do Simples Nacional, que nesse caso seria reduzido em 6%, que daria R$ 600 de guia. Então, só nessa pequena alteração, né, o seu imposto deixaria de ser R$ 1.633 mensal e passaria, se nós considerarmos aqui não apenas o Simples Nacional, mas até o INSS, o imposto de renda, seria de apenas R$ 952. Então, a sua tributação cairia de 16,33% para 9,52%. Muito interessante, né? Com certeza é algo que pode beneficiar muito a sua operação na sua empresa. Nós sabemos que o fluxo de caixa é muito importante, principalmente para quando o profissional atua com uma empresa, um CNPJ, né? E ter esse benefício, ter essa redução, com certeza seria muito interessante no seu caso. É claro que cada caso é um caso, né? Vai variar dependendo
de qual seja a sua situação, qual seja o seu faturamento mensal. Então, se você tem qualquer dúvida nesse sentido, se você gostaria de saber mais se esse fator R ou se o lucro presumido é o melhor cenário para você, para a sua situação, então entre em contato conosco aqui. Na descrição desse vídeo vai ter o link para o nosso WhatsApp profissional. Você pode nos chamar, você vai entrar em contato diretamente comigo e sem custo algum nós vamos simular qual é o melhor cenário para você, psicólogo, psicóloga, como que você pode atuar da melhor forma, de um modo que seja prático, que seja econômico para você, a sua operação, e melhor ainda, né, que você possa contar com o suporte de uma contabilidade especializada no ramo de psicologia, se livrar, né, por assim dizer, dessas preocupações mais burocráticas, ficar em paz nesse sentido e ter o tempo todo necessário para fazer o melhor serviço possível para o seu paciente. Então entre em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer de oferecer essa consultoria para você.